Na segunda parte da aula pública sobre a precarização do trabalho, Rui Braga responde a perguntas do público da Universidade Metodista em São Bernardo do Campo. Hoje, nós ficamos sabendo lá na empresa que foi feita uma auditoria e que a empresa paga 30% a mais que as outras empresas, isso desde o chão de fábrica até o cargo mais alto na empresa. Minha dúvida seria o seguinte: o que nós poderíamos sofrer se, por um acaso, a empresa resolvesse tomar uma decisão? Hoje nós temos o convênio, né, o Vale Alimentação, tudo certinho e tal. Nós correríamos o risco de perder, mesmo sendo, por exemplo, um direito adquirido? Eles podem mexer nisso? Em relação aos convênios, sim. Quer dizer, depende, porque convênio não é direito. A gente tende a achar que é direito, mas é um benefício que se negocia numa época X do ano com o sindicato. Então, essa negociação ela pode ser revisada. O sindicato, na estrutura brasileira, ele só pode negociar os benefícios. O sindicato, por exemplo, não pode negociar direitos. Caso o negociado sobre o legislado prevaleça, né, na proposta do governo, aí sim, os sindicatos eles negociam direitos, o que vai gerar uma série de problemas, né? Normalmente, o que a empresa não pode fazer é baixar os salários, né? O que normalmente ela faz, se ela deseja cortar os custos, né, sem baixar nominalmente o salário de cada trabalhador, é a demissão. Então, ela demite uma parte, reestrutura, contrata gente de fora, né, do mercado externo de trabalho da empresa, né, com salários menores. Isso ela pode fazer. Mas, sem dúvida nenhuma, que os benefícios, né, eles estão sempre sendo negociados com os sindicatos, com os representantes, com os trabalhadores, né? Então, eles podem ser revisados. Mas precisa ver o tipo de negociação que foi feita na empresa. E o mercado de trabalho tem algumas opções para quem está buscando formas de organização do trabalho que são ou na terceirização e também numa jornada flexível de trabalho, né? Então, a gente tem mais uma questão que envolve também a precarização, que talvez seja a flexibilização da jornada do trabalho, né? Se você pudesse explorar um pouco mais a relação entre precarização, terceirização e flexibilização do trabalho. O governo Temer está propondo, ou propôs, como um balão de ensaio, né, a tal da regulamentação da jornada de 12 horas, né, de trabalho por dia, né, o que ampliaria a jornada de trabalho normal semanal, né, exatamente nessa direção, para fazer com que, novamente, a exceção, que são jornadas mais longas, se transforme em algo banal, algo que as empresas utilizem como algo normal, com frequência, não é? Então, a gente pularia aí de 44 para 60 horas semanais. E isso é o que significa, espoliação social, não é? A empresa fica com o tempo de trabalho que as pessoas utilizam para fazer milhares de outras coisas, entre essas coisas, viver, não é isso? Ou seja, descansar, estar com a família, encontrar com os filhos, se alimentar, ter um hobby, enfim, passear. E o pior dessa história toda é que isso daí, que é vendido como algo que criaria empregos, né, porque estimularia o empresário a contratar mais gente, produz o efeito inverso, né? As jornadas mais longas, elas criam desemprego. Se você tem jornadas que vão passar de 44 para 60 horas semanais, significa que 30%, 40% dos trabalhadores que estão empregados eles podem ser simplesmente dispensados, porque não, vamos dizer assim, não custa muito contratar e não custa muito demitir nesse país. E, dois, o empresário vai perceber que ele pode utilizar menos trabalhadores para as mesmas atividades, e muitos daqueles trabalhadores que ele tem à sua disposição vão ficar ociosos. Isso aí favorece a quem, no final das contas? Favorece alguns setores-chave da economia, que normalmente são aqueles setores que visam a exportação, né? No caso, notoriamente brasileiro, aqueles setores ligados, né, às commodities, produção de commodities, agrobusiness, minério, petróleo, eventualmente, mas não é esse o caso especificamente que a gente está discutindo aqui, e os setores da manufatura, da indústria, né, que também exportam.